Dentro do teu treinamento, Rafael, qual é a tua técnica para impactar os teus alunos, digamos assim, os teus trabalhadores, seja em qualquer área, de 23, 35, enfim, qual é a tua tática? O que tu usa? Como que tu trabalha? Traz um pouco isso para nós lá da região de vocês para ver se bate junto com o que eu e o Silvano acreditamos nesse sentido. Certo. O que eu uso de técnica? Eu sou um cara que não sigo muito o livro. Vou te dizer que assim, ó, a gente segue a normativa, né? Eu tenho conteúdo programático para isso, mas eu não sigo o livro. Vou te dizer que eu tenho uma aula, até tenho uns feedbacks positivos, graças a Deus, do pessoal, dos meus alunos e de quem faz, que é uma aula simples. É uma aula leve, uma aula mais descontraída, não palhaçada, porque a norma não é palhaçada, mas uma forma que tu consiga levar de forma mais leve para o aluno entender. Por quê? Eu tenho uma concepção, a gente falar para um técnico, para um engenheiro, para um médico, para um profissional estudado, que teve a oportunidade de estudar, assim como todos nós tivemos a nossa formação, tu consegue trabalhar termos técnicos, tu consegue dialogar sobre termos técnicos, que a gente acabou entrando em algumas situações. Mas eu tenho um defeito, eu falo demais. E não tem termo técnico para falar tanto. Tá? Não tem termo técnico para falar tanto. O que eu faço e o que dá certo? Eu falo a língua do povo, a língua do chão de fábrica. Por quê? Tem salas de aula que eu dou aula em que eu tenho o técnico de segurança, que é formado, eu tenho um profissional de RH e eu tenho o cara que faz a operação lá da limpeza da empresa. Qual é a formação dele? Não desmerecendo a profissão de ninguém, cada um tem a sua profissão e sem eles a gente não andaria. Mas essa pessoa daqui a pouco teve ali sua formação em 4ª série, que é uma coisa muito comum ainda no dia de hoje. Ou daqui a pouco a pessoa não teve oportunidade de estudar. Só que se eu falar termo técnico para essa pessoa, ela vai me entender? Não, ela não vai me entender. Ela vai ficar boiando, vai ficar na aula olhando para mim com uma cara, tô aqui porque a empresa me mandou estar aqui, ou porque eu tenho que cumprir a legislação. Agora, se eu pegar na minha aula e levar uma forma leve, uma forma simples de falar como eles falam, o médico vai me entender, o engenheiro vai me entender, o funcionário de RH vai me entender, o profissional de RH vai me entender e a pessoa da faxina lá, o operador da máquina, o cara que bate martelo o dia inteiro, ele vai me entender. Então não adianta nós queremos ser instrutores, ser professores para falar termo técnico. A gente tem que falar simples, a gente tem que levar para o funcionário, levar para o colaborador de uma forma tranquila, de uma forma leve, mostrando que a norma é importante, mostrando os riscos de equipamento, mostrando o que ele vai fazer se acontecer uma situação de emergência, mas de forma fácil. Porque todas as normas e todas as nossas aulas, tanto primeiros socorros, combate a incêndio, como as normas, elas têm que ser entendidas de forma fácil. Porque o primeiro socorro é para ser fácil, o combate a incêndio é para ser fácil, a prevenção é para ser fácil, não para ser difícil. Então eu vejo nessa concepção, não adianta técnica. Tu tem que ensinar a técnica de uma forma simples que consiga transmitir para quem entende e para quem não consegue te entender também. Eu tenho um exemplo de uma senhora, ela deve ter seus 50 e poucos anos e ela é assim, uma pessoa que adora trabalhar onde ela trabalha. Ela está há 10 anos na brigada de incêndio daquela empresa. E eu estava falando sobre o primeiro socorro, sobre a questão de parada cardiorrespiratória, expliquei. Ela disse, poxa, eu estou aqui, eu faço treinamento faz 10 anos. Até hoje eu não consegui entender o porquê que eu tinha que fazer massagem cardíaca numa pessoa e como funcionava a massagem cardíaca. E você veio aqui dar uma aula, rindo, brincando com nós sobre o que é a parada cardíaca, ensinando a fazer uma massagem cardiorrespiratória com a musiquinha do Baby Shark, que é uma das melhores para isso, e ela conseguiu entender de uma forma simples, de uma forma leve. Né? Isso serve para todos os treinamentos. Eu acredito assim, Rafael, a gente trabalha nessa linha, o Silvano também trabalha nessa linha e eu trabalho nessa linha. Agora, para fazer isso, no que a AB não acredita, e eu acredito que... Desculpa, você e o Paulo também trabalham nessa linha, para trabalhar com essa linha de falar a linguagem, e aqui nós temos um professor na parte de oratória, de comunicação. Comunicação é aquela que não precisa ficar falando bonito e difícil. E sim direto, objetivo. Direto e objetivo. Mas para conquistar isso, uma coisa que eu acredito e o Silvano acredita, e foi isso que a gente colocou a AB, em outros episódios a gente fala sobre isso,
você tem que ter vivência. Experiência. Você tem que ter proficiência do que você vai falar. Então, nós, para dar um treinamento, seja vocês, nós, quando a gente estiver falando com o chão de fábrica, a gente não tem nos colocar contra a parede, porque a gente veio do chão de fábrica. A gente consegue falar com o trabalhador na linha de frente, com a supervisão, com a gerência, com o empresário, porque a gente já vivenciou todo esse fato. E aí você vive a segurança do trabalho.